A gente tem uma bomba silenciosa que pouca gente está falando. Olha esse dado. O Brasil tem mais de 546 mil afastamentos por saúde mental em 2025. Se a gente for olhar por dias úteis, nós estamos falando, só no dia de hoje, mais de 2.000 pessoas vão pedir afastamento pelo adoecimento mental. Isso significa, por hora, fiz aqui as contas, 270 pessoas. A cada minuto, mais de 4 pessoas pedem o afastamento do trabalho pelo adoecimento mental. Isso é um problema gigante. Um dado, João, que eu acredito ser subestimado. Por quê? Porque esses são dados mapeados e reportados, né, de pessoas que acessaram o benefício do INSS. Ou seja, o que a gente sabe de pessoas que adoeceram no ambiente de trabalho. Mas se a gente para pensar, né, para você acessar esse benefício do INSS, você precisa ter pelo menos 15 dias de afastamento. E, para além disso, sabemos hoje que a realidade do brasileiro, né, nem toda percorre por pessoas que são ou trabalham no regime CLT. Então isso é para CLT, quem ficou mais de 15 dias afastado. Então quem é PJ, quem é autônomo, não está nessa estatística de 4 pessoas por minuto. Perfeito. Ou quem foi afastado por menos de 15 dias também não está nessa estatística. Perfeito. No ano passado, o custo do INSS com pagando essas indenizações foi de 3 bilhões e meio de reais. Aí olhando até o lado econômico, você vê toda hora empresários falando da questão fiscal, dos gastos do governo, mas esses gastos de 3 bilhões e meio de reais num ano, é muito dinheiro, eles foram ocasionados pelas empresas, pelos empresários, né? Perfeito, perfeito. Porque quando a gente olha, né, para o adoecimento das pessoas no ambiente de trabalho, muito se fala e muito se discute de como ter certeza que essas pessoas adoeceram não no trabalho, e não em outro lugar. Né? Uhum. Primeiro ponto que a gente precisa entender que saúde não é ausência de doença. Né? O que isso significa? Pode ser que eu não esteja doente, não quer dizer que eu esteja saudável. A gente precisa olhar para esse fenômeno, que é a saúde mental das pessoas, e entender que isso é uma construção diária. Né? Tá. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pega um dado de adoecimento, a gente está falando de pessoas, né, que estiveram dentro de um contexto onde não foi possível a construção de saúde. Onde não foi possível, naquele momento, construir uma reserva de saúde. Iago, como assim reserva? Vamos pensar que hoje aqui temos uma empresa e nessa empresa a gente tem um caixa de 500 mil reais. Tá? A gente tem uma reserva, que no caso aqui seria a nossa reserva de saúde. Tá. Por algum motivo, a gente faz um acordo com o nosso CFO ou com a gente mesmo e pede para ele não contar para a gente qual é o balanço desse caixa no final do mês. Ou seja, quanto que a gente está gastando e quanto a gente está ganhando. A gente tem um depósito mensal de 100 mil reais, mas a gente consome dessa reserva 150, 200. O que acontece no final do mês? Eu acabo consumindo da minha reserva esse déficit. Então você está todo mês consumindo a sua saúde, você tem, fazendo paralelo para uma pessoa, então ela tem tanto de saúde, todo mês ela faz coisas que são boas para ela. Perfeito. E todo mês ela faz coisas que são ruins para ela. Não necessariamente ela, né? Ou ela está sujeito a um espaço, a gente vai chegar lá daqui a pouco, Tá. onde é necessário que essa reserva ela seja consumida, né? Porque ela está sujeita àquele contexto. O ambiente. Exato, perfeito. E aí vamos pensar, no primeiro mês, né, que ela consumiu 50, né, daquela reserva, ela adoece? Não, ela não adoece ainda, porque ela tem uma reserva. 450 ainda. Perfeito. No segundo mês, ela consome mais 50. Ela adoece? Ainda não, mas está piorando. Ela começa a consumir parte daquela reserva. Tá? Qual que é o ponto? Em 6 meses, 1 ano, essa reserva acaba. E o que acontece com essa empresa? Ela falha. O que acontece com essa pessoa quando essa reserva acaba? Ela entra em burnout, ela entra em... Perfeito, exatamente. E aí, vamos entrar na empresa então. Um trabalhador que está numa empresa, o que a empresa está jogando de saúde? O que são esses 100, por exemplo, que ela fala, eu estou jogando 100 todo mês para o Iago. O Iago trabalha aqui, todo mês eu estou jogando 100. O que é esse 100 que ela está jogando? E o que é esse 150 que o contexto está tirando? Esse é o grande ponto. Porque para entender isso, né, em questões monetárias dentro de uma empresa, a gente sabe, né, a gente entende
que a gente está falando ali de uma transação monetária. Entra um recurso e sai um recurso. Quando a gente fala de saúde mental, né, a gente precisa entender quais são esses recursos que vão influenciar tanto na promoção dessa saúde ou no consumo dessa saúde, ou seja, no adoecimento. Tá. Esses recursos, eles podem ser tanto de ordem individual, ou seja, é da pessoa, quanto de ordem situacional. Vamos pensar no primeiro, tá? Individual. O que é da pessoa? O que a gente sabe hoje que influencia na nossa saúde, em específico na nossa saúde mental? Bem, é o que todo mundo conversa. Eu preciso ter uma prática regular de atividade física, eu preciso ter uma boa noite de sono, preciso ter uma boa gestão das minhas emoções, né? Tudo isso são antecedentes que, quando presentes, vão influenciar de forma positiva. São 100 mil que está entrando lá. Perfeito. São 100 mil que estão entrando na empresa todo mês, tá? Só que não bastasse esse tipo de recurso, a gente tem também hoje mapeados recursos que vêm do ambiente, do contexto onde aquela pessoa está inserida, ou seja, da organização. São o que hoje nós chamamos de riscos psicossociais. Ou seja, dentro do contexto do trabalho, a gente tem recursos que, quando presentes, vão construir saúde e, quando ausentes, vão consumir essa saúde. Quando eles estão ausentes, a gente chama de risco. Né? Quais são esses recursos? Suporte no trabalho, né? O ajuste de carga, de volume de trabalho daquela pessoa, uma comunicação adequada ou não. Todos esses riscos se somam ao individual para que no final do mês a gente tenha o balanço. Da mesma forma que a empresa tem o balanço, né? Vamos tentar levar para a prática agora. É a organização que ela tem um investimento alto em Total Pass, em Gym Pass, que eu tô pagando aqui academia para quem quiser. Ou até coloca, às vezes, dentro da empresa, coloca lá uma academia. Investimentos em ou uma área de meditação, uma área de descompressão, que seja. Investimentos em incentivos para que aquela pessoa ela possa trabalhar e promover os seus antecedentes que são individuais. Né? Para que ela possa fazer atividade física, para que ela possa fazer uma terapia. Só que pouco se fala, né, no outro lado da balança, naquilo que pesa do contrário, que são os antecedentes situacionais, ou seja, da organização. Perfeito. Eu levantei aqui que você me falou, a tal da NR1, que tem aqui, acho que de repente a gente até podia citar um pouco desses itens aqui, que são... O que é a NR1? A NR1 ela já existe, na verdade. É uma norma? É uma norma regulamentadora, desde 1970, onde, pela primeira vez, alguém levantou a mão e falou, olha, a gente precisa cuidar da segurança do trabalhador. No contexto do trabalho, nós temos riscos físicos, biológicos, né? E ali, naquele momento, atentou-se para que exista, naquele contexto, uma norma que pudesse olhar para a segurança do trabalhador. Tá? Que era evidente. Uma pessoa dentro de uma obra, ela precisa usar um EPI para que ela possa cuidar da sua segurança. Em 2024, né, dado o aumento desse número pós-pandemia, a gente começou a observar esses riscos que estão associados ao trabalho e entender que, para além desses riscos físicos, químicos, né, eu tenho também riscos que são psicossociais, que são do contexto do trabalho e que influenciam, o que estavam influenciando naquele momento, no adoecimento das pessoas. E aí fez-se, né, um acréscimo a essa norma para a inclusão de riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho. Então, a partir, na verdade, né, em 2024, eles colocaram como meta, né, que em 2025 pudesse ser feito dentro das organizações uma fiscalização em relação ao mapeamento e atuação dessas empresas frente a esses riscos psicossociais. Data essa que foi prorrogada e, a partir de maio desse ano, 2026, as empresas serão obrigadas, tá, pelo Ministério do Trabalho a mapear e reportar os riscos psicossociais em relação, né, à atuação desse colaborador, desse trabalhador dentro das empresas. Até falar rapidamente aqui para as pessoas entenderem um pouco desses riscos. Um é metas excessivas e abusivas. Perfeito. Né? Jornadas de trabalho extensas, assédio moral e sexual, sobrecarga de trabalho, falta de autonomia, insegurança crônica sobre o futuro,
conflitos interpessoais e falta de suporte, ambientes tóxicos e competitividade extrema, e essas coisas, várias delas, às vezes você vê até na própria internet, tem uns negócios aí que ensina curso de como você ser bem sucedido, é muito isso aqui, né? Competitividade extrema, sobrecarga, trabalha 10 horas por dia, é muito louco, né? Então, como essas pessoas são... E alguns desses caras têm curso que ensina pessoas a serem assim. Desequilíbrio entre esforço e recompensa, desgaste emocional, exaustão, dificuldade na conciliação trabalho e família, comunicação ineficiente ou contraditória, ambiente físico inadequado ou inseguro. Mas quando a gente olha uma empresa, e aqui tem 13 riscos, a empresa ela pode ter em áreas diferentes coisas absolutamente diferentes. Perfeito. O que acontece, né? Vamos pensar aqui numa organização, numa empresa que tem seus 10 mil, 20 mil, até 1.000 pessoas trabalhando, né, dentro daquela organização. A gente tem 2 pontos de atenção, tá? O primeiro deles é o mapeamento desses riscos. Por quê? Uma coisa é eu entender que existe dentro daquele espaço o que a gente chama de perigo. Tem um perigo aqui nessa área, tem um perigo... Tem um buraco. Um buraco, tá. A gente está aqui dentro... A gente vai fazer um percurso, tá, de São Paulo a Belo Horizonte e pela estrada a gente tem vários buracos. O risco é a probabilidade, eu, enquanto trabalhador, cair dentro desse buraco. Tá. Se eu vou de carro, o meu risco ou a probabilidade é uma. Se eu vou de moto, é outra. Se eu vou de avião, é outra. Então vamos levar essa metáfora para as empresas, tá? Se eu estou dentro dessa organização, dessa empresa, e eu tenho um cargo de diretoria, eu estou sujeito, de uma forma diferente, a ser exposto a esse risco, que não necessariamente, ou com certeza, não é a mesma que uma pessoa que está no chão de fábrica. Sim, são riscos absolutamente diferentes. Então, o mapeamento desses riscos psicossociais, eles precisam considerar, né, dentro dessa organização, os nichos, tá? E não só isso, ele precisa considerar a especificidade daquela organização. Da mesma forma que os riscos físicos não são os mesmos para empresas de diferentes áreas, vamos pensar numa mineração, vamos pensar numa empresa do setor bancário, num escritório de advocacia, os riscos psicossociais, né, por mais que eles sejam mais democráticos, ou seja, todas as organizações estão sujeitas, porque a gente está falando de pessoas, tá? A incidência deles difere de acordo com a área que aquela organização atua e com, dentro dessa mesma área, né, a especificidade do trabalhador. Perfeito. Se eu sou uma pessoa que estou no front, no chão de fábrica, no atendimento direto com o cliente, a probabilidade de assédio é uma. Se eu sou um diretor, a probabilidade de assédio é outra. Exatamente. Eu estou até aqui vendo, pedi para colocar aqui do nosso lado, o gráfico de afastamentos por saúde mental entre 2015 e 2025. E a fonte é o Ministério da Previdência Social. É assustador quando a gente olha, vamos tirar pós-pandemia, começou com 185 mil afastamentos por ano em 2021, 201 mil em 2022 e depois você vê que só cresce, né? De 200 mil em 22 para 546 mil agora. Não está funcionando o que as empresas estão fazendo. Eu acho que aqui tem... a empresa perde dinheiro por isso. Acho que ela perde dinheiro, obviamente, né? O país perde, todos nós pagamos essa conta, como eu falei, 3,5 bi. Mas, para mim, acima disso tudo, que é mais importante, são seres humanos que não merecem. Perfeito. Acho que assim, beleza, dinheiro, tal, mas assim, mesmo que não desse nenhum prejuízo, não faz sentido, né? Não, nenhum. Eu vejo, tá? É uma situação difícil, é uma situação que acende um alerta, mas é um caminho para que as organizações encontrem um caminho mais, uma jornada mais consciente, né, de se relacionar com as pessoas no intuito de entender que um CNPJ é composto por um conjunto de CPFs. E por que eu estou dizendo isso? Vamos pensar na NR. Então as organizações são, que foi o primeiro ponto, a gente já discutiu, são obrigadas a mapear esses riscos, tá? Eles precisam construir um programa de gerenciamento de riscos, né, ocupacionais, aqui estão inclusos os psicossociais, ou seja, um PGR, a probabilidade, né, e o risco dele acontecer, e eles precisam trazer ações endereçadas a cada um desses riscos que vão mitigar a probabilidade dele acontecer nas diversas áreas, tá? E por que eu estou falando que é um caminho? Porque quando a gente entende essas ações, tá, eu não estou falando de uma palestra em Janeiro Branco. Exatamente. Eu não estou falando de deixar a flor no Dia das Mulheres
um bombom em dezembro. Um recado em Setembro Amarelo, tá? Falando da importância. Eu estou falando de uma mudança de comportamento que passa, primeiro, pela cultura, e se passa pela cultura, tem que passar pela liderança. Perfeito. Tem que passar pela formação dos líderes, né? Vamos pensar aqui, tá? No meu mestrado, a gente fez um trabalho com mais de 50 organizações que foram certificadas pelo Sistema B. A gente mapeou a cultura dessas organizações, tá? E a gente buscou entender a relação dessa cultura na influência, tanto na promoção de saúde e bem-estar, quanto no burnout, ou seja, no adoecimento dessas pessoas. Para entender quais são os pilares da cultura que influenciam para a promoção de saúde e bem-estar, pensando aqui em saúde mental como recorte, quais que é o dinheiro que está entrando. Perfeito, que é o depósito, o dinheiro que está entrando. E quais são os fatores que vão adoecer as pessoas. Que é aquele gasto que muitas vezes é invisível. Que muitas vezes é invisível, tá? Ponto principal da pesquisa, a cultura influencia, tá? Outros fatores mais específicos que a gente descobriu uma cultura mais competitiva, uma cultura mais agressiva, que a gente chama de uma cultura de medo, que ela vai trazer a meta e não vai dar o suporte, é uma cultura adoecedora. Iago, parece óbvio, porque é óbvio, mas a gente precisa de pesquisa para mostrar, né? Uma cultura mais colaborativa, de suporte, acolhedora, que a gente chama de uma cultura que traz essa segurança psicológica, é uma cultura que vai promover saúde e bem-estar. Não só isso, ela vai agir como fator que protege as pessoas do adoecimento, tá? E alguns pontos mais específicos que, às vezes por ingenuidade ou não, mas vamos pensar dentro de uma cultura práticas de desenvolvimento da pessoa, né? A gente viu nessa pesquisa, por exemplo, que essa é uma relação dual. Como assim uma relação dual? A gente viu o nível de realização das pessoas. Então, se eu estou numa organização que ela traz essas práticas de desenvolvimento, de aprendizado, que muitas vezes é o que as organizações trazem para as pessoas, eu estou promovendo saúde e bem-estar. Só que essa mesma variável é uma variável que também traz exaustão, porque na maioria das vezes, o que as empresas fazem? Colocam essa capacitação extra. Então, eu tenho as 40 horas de trabalho que eu preciso cumprir e eu estou te dando um curso aqui numa pós-graduação que você vai fazer, mas você não vai fazer no horário de trabalho, você vai fazer à noite. Então, o nível de exaustão, ele aumenta, né? Porque quando a gente olha nos riscos psicossociais, o excesso da jornada acaba entrando como um fator adoecedor, né? Então, é preciso sim a gente ter uma maior consciência para entender as pessoas como parte dessa organização e que esse cuidado vai muito além do que eu acho que é certo. Porque enquanto liderança eu posso achar que eu estou fazendo algo pelo João se eu estou proporcionando o desenvolvimento dele. Mas será que enquanto liderança eu tenho a capacidade de sentar com o João, conversar com o João e entender, João, como é que está seu dia a dia? Como é que está a sua carga de trabalho? Como é que está a pós-graduação? Tá sendo coerente? Porque na conta matemática, tá? Esse é um grande ponto que a gente precisa entender, eu não estou falando de horas que são exatas. Então, se eu sou uma pessoa que adoeço dentro do ambiente de trabalho, as minhas 8 horas geram um desempenho X. Se eu sou uma pessoa que estou bem no meu ambiente de trabalho, as minhas mesmas horas... Outra coisa. Agora, o grande ponto será que se eu não desse 2 horas ou 1 hora a mais por dia para essa pessoa fazer uma atividade física, cuidar de um antecedente individual, que eu sei que aqui na Gaia a gente tem 2 horas de almoço, né, para a pessoa destinar ali a uma atividade física, essa 1 hora que eu estou fazendo um investimento em promoção de saúde, ela gera mais desempenho, que no fundo é o que toda organização quer. Mas também não basta só da atividade física se você tem uma meta de triplicar o resultado que você não consegue. Né? Então, você vai trabalhar 6 horas por dia, que seja, não pode trabalhar mais. Só que se é uma carga de pressão exaustiva, se é um assédio, também não vai dar certo. Né? Então tem que olhar todas essas variáveis. Quando a gente fala de suporte organizacional, a gente fala de um suporte que ele é emocional, tá? Ele é instrumental, então se eu estou dando recursos suficientes, então não adianta eu dar uma meta
3x e dá um recurso, um suporte de x. A conta não fecha, né? E um recurso, um suporte, que ele é informacional, que é um dos pontos que a gente tem aqui, que é a comunicação. Estou sendo claro, a gente está falando a mesma língua, porque a gente sabe que a realidade das pessoas dentro das organizações, ela difere e muitas vezes o óbvio ele precisa ser dito. Sim, porque o que eu entendo como minha função é uma coisa, o que você entende é outra, e muitas vezes, dado a necessidade por resultado, meta, a correria, né, a famosa correria do dia a dia, pouco tempo é investido no que realmente importa. Perfeito. Né? E aí só um alerta que tem sempre aquela pessoa que fala assim, não, mas eu passei por isso e tô aqui. Só que você não fala que você é um ser humano deplorável, que você está com a saúde mental devastada, você destruiu sua família, tal, você só está pensando em dinheiro. Então não é porque você passou por aquilo que você quer, você tem que fazer com que os outros passem por isso. O contexto muda, as pessoas mudam e as organizações precisam mudar. Né? E por que eu estou falando isso? O contexto do século passado era a gente tinha uma competição menor, um volume de informação muito mais baixo, um nível de tecnologia muito mais baixo, né? Uma demanda diferente. Hoje, a gente está dentro de um outro contexto. Né? Quando a gente olha, por exemplo, vamos pegar algo simples. João, você escova o dente todos os dias? 300 anos atrás, saúde bucal ela não era uma prioridade. Então, às vezes, numa mesma casa, né, existia uma escova que era dividida para toda a família. Né? Até o momento onde entendeu-se que saúde bucal era importante para a saúde como um todo, né? E muito foi investido no avanço. Quando a gente olha para esse contexto da saúde mental, a percepção que eu tenho, por isso que eu vejo, obviamente os números são tristes, né? É alarmante, a gente não precisa sofrer para mudar, mas esse é um chamado, uma urgência que a gente precisa não só se atentar, mas investir tempo e investir esforço para mudar esse cenário. Quando a gente olha para o cenário de saúde mental, tá? Da mesma forma que escovar dente diariamente é importante para a nossa saúde bucal, cuidar da nossa saúde diariamente, né, e a mental é fundamental. Então não adianta achar que nas férias eu descanso, porque essas férias podem não chegar. Essa reserva pode acabar antes. Sim. Né? O sentimento que eu tenho é que se a gente conseguir cuidar das pessoas por meio dessa transformação cultural, dessa conscientização dessa liderança, cuidando desses riscos psicossociais, entendendo que o contexto mudou, num futuro, cuidar da saúde mental, fazendo esse esforço diário, seja tão óbvio como escovar os dentes todos os dias. Nossa, tomara. Muito bom, Iaguito, muito obrigado aqui, foi ótimo esse papo. Você conhece alguém que passou por uma situação dessas, já passou por uma situação dessa? O que você acha de todo esse conteúdo que o Iago trouxe aqui pra gente? Comenta aqui embaixo. Se quiser saber mais sobre o Iago, a gente colocou aqui embaixo o LinkedIn dele, enfim, é uma referência, doutorando, logo já vai ser doutor também nesse tema tão importante pra gente.